Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, felizes e contentes com Jesus e com toda a sua família aí do seu lado, curtindo de montão as férias, porque com certeza vocês já estão de férias, todo mundo passou de primeira de ano, não é? Pois bem, então vamos para mais uma aventura? Vamos ver qual é a nossa história de hoje? Nossa história de hoje tem por título Em Busca do Tesouro. Que tesouro será que é esse, hein? Imagina, crianças, que vocês estão lá numa ilha, de boa, lá deitadão, tomando sol, água de coco, uma delícia, curtindo as suas férias. Quando de repente você olha assim, lá longe no mar, vem chegando um barco, mas um barco assim envelhecido, não é um barco qualquer. Quando ele chega mais perto, que você presta atenção, que você vê a bandeira daquele barco, seu coração começa a tremer de susto, sabe por quê? Porque aquele é um barco pirata. Olha só! Ai, que medo, não é? E o barco pirata, você sabe que os piratas sempre passaram a vida toda deles em busca do quê? De tesouro. Mas eu quero falar aqui para vocês hoje de um tesouro diferente. Quando os piratas, eles vêm atrás do tesouro, eles fazem o quê? Para eles acharem o tesouro? Eles precisam de um mapa, não é? Um mapa do tesouro. Porque sem o mapa, eles vão ficar cava aqui, cava ali e nada de achar o tesouro. Então, eles precisam de um mapa. Mas, lá no mapa, quando eles estão procurando o tesouro, o que acontece? Lá no mapa tem a marcação com um X, não é? Do tesouro. Mas olha só. Se no mapa tem um tesouro, vocês estão vendo algum X por aqui? Aonde tem um X? Vocês estão vendo? Ah, aqui está o X. Então, ó, este daqui é um tesouro diferente. Olha só o que este tesouro aqui está falando. Olha que maravilha. O versículo nosso de hoje, ó. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de tesouros. O que é a lei, crianças, para nós? A nossa lei é esta daqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela procede da boca de quem? De Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela procede da boca de Deus, este daqui é o maior tesouro que existe. Não tem tesouro maior do que este, para que nós possamos estar em busca dele. Mas vocês sabiam, crianças, que para você conseguir achar esse tesouro, o que você tem que fazer? Você tem que procurar, não é? Se você não procurar o tesouro, você não vai achar. Como é que a gente procura o tesouro? Os piratas procuravam tesouros. Eles cavavam incessantemente até eles acharem o tesouro. E nós, como é que nós cavamos este tesouro aqui maravilhoso? A primeira coisa que a gente tem que fazer para achar esse tesouro, nós temos que orar. Primeiro eu oro, eu peço para Deus para que eu entenda a palavra dele, para que ele me ajude a entender a palavra dele. Qual é o segundo passo depois que eu cavo esse tesouro? Eu vou ler a palavra de Deus. Então, ó, aqui está falando que a lei que procede da boca de Deus vale mais do que milhares de tesouros. Então, eu tenho que cavar esse tesouro fazendo o quê? Lendo ele. Depois que eu leio, às vezes eu não vou entender o que eu li. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pensar, eu vou meditar naquilo.
O que o Senhor quer que eu aprenda com esse versículo que eu li hoje? Depois que eu pensar bastante, eu vou orar de novo e falar: Senhor, me ajuda a obedecer o que a sua palavra me ensinou hoje. E depois que eu orar para Deus me ajudar a obedecer, eu vou o quê? Vou obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Mas vocês sabiam que existem alguns inimigos que não querem que você leia a Bíblia, a palavra de Deus? E esses inimigos, você precisa o quê? Prendê-los. Então, o navio pirata não tinha lá os seus marujos, várias pessoas que trabalham no navio pirata? Pois então, quando você vai em busca do tesouro da palavra de Deus também, tem alguns piratas que não querem que você leia a palavra de Deus. O primeiro pirata é esse daqui, ó, que você precisa prender. O capitão não posso. O capitão não posso, ele fala bem assim para você: ah, eu não posso ler a Bíblia porque eu sou pequeno, eu ainda não entendo o que está escrito nela, eu não entendo, então eu não posso ler. Ele também fala bem assim: ah, eu não posso levantar mais cedo antes de ir para a escola só para ler a Bíblia, ah, eu fui dormir tarde, eu estou cansado. Ah, eu não posso ler a Bíblia porque eu não entendo mesmo, ai, eu vou acabar me atrapalhando todo. Então, o capitão não posso, ele não quer que você pense que você não pode fazer nada direito, mas Deus quer que você olhe para a Bíblia, porque Ele quer te ajudá-lo a fazer tudo. E se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Deus, o Espírito Santo, vai ajudá-lo, vai te dar poder para você fazer tudo. Primeiramente, ler e obedecer a palavra de Deus. Então, não deixe esse pirata, o capitão não posso, tentar roubar o seu tesouro. Você precisa prendê-lo imediatamente, tá bom? Não deixa ele te roubar, que ele sempre fala que você não pode. Já eu vou explicar para você como você faz para prender este inimigo. O outro inimigo que também veio no barco pirata e tenta fazer com que você não leia a palavra de Deus é o marujo deixa para depois. O marujo deixa para depois, ele fala bem assim para você: ah, você tem que ir para a escola, deixa para depois você lê a Bíblia, agora não dá tempo, você já acordou atrasado. Aí você vai para a escola. Quando você chega da escola, ele fala: ah, deixa para depois do almoço. Depois do almoço você lê. Agora você chegou da escola, você está de barriga cheia, não dá. Aí você almoça e vai deixando para depois. Aí ele fala assim: ah, agora tá passando desenho animado que você gosta na TV. Deixa para depois. Depois que você assistir seu desenho, você lê a Bíblia. Aí depois ele fala assim: ah, você é criança, você não precisa ler a Bíblia agora não, deixa para quando você ficar adolescente. Quando você está adolescente, ele fala assim: ah, deixa para quando você for adulto, aí você lê a Bíblia. Ou se você vai para a faculdade, depois que você fazer a faculdade, você lê, agora você só tem tempo de estudar. E sempre falando para você, deixa para depois. Mas não deixe, crianças, esse inimigo tomar a vez da palavra de Deus na sua vida. Antes de dizer como prender esse pirata, há um outro inimigo também que você precisa prender. Este outro inimigo é o Senhor Pecado. Isso mesmo, o Senhor Pecado. Ah, esse daqui é terrível. O Senhor Pecado, ele faz com que você cometa coisas erradas. Ele faz você mentir, faz você falar palavrão, faz você responder a mamãe, faz você brigar. Ele faz você achar que tudo de errado que você faz é divertido. Isso mesmo, ele arruina a sua vida.
Se você não tomar cuidado, você vai fazer o quê? Vai fazer tudo o que ele quer que você faça. Mas Deus, ele fez o quê? Ele enviou Jesus para te perdoar os seus pecados. Então, o capitão, o senhor pecado, ele tenta fazer o quê? Pegar mentiras para você, falar que tudo que você está fazendo de errado é certo, falar com que o pecado que você anda cometendo é certo. Então você precisa prender o senhor pecado também. Mas existe ainda um outro, desculpa, criança, um outro marujo também que quer que você faça coisas erradas e você precisa prendê-lo. É o almirante incredulidade. Isso mesmo. O almirante incredulidade, ele tenta desviar a sua atenção da Bíblia com os outros piratas. Ele ataca diretamente, dizendo que a Bíblia não é verdade. Ele pode falar bem assim: que essa história que Deus criou o céu e a terra, isso aí é a história da carochinha, todas essas coisas aí, isso é mentira, isso não existe não. Talvez ele diga para você que a evolução, que você ter evoluído do macaco, é que é a verdade. Ele fará de tudo para que você perca a coisa mais importante que você possui, a sua fé em Deus. Então você tem que prender o almirante incredulidade, porque ele é um mentiroso. Não deixa o almirante incredulidade, crianças, te enganar não. Então, como é que você vai fazer para prender os seus inimigos? Para você prender os seus inimigos, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É falar com Deus. Você vai falar com Deus, falar bem assim: Senhor Jesus, olha, me ajuda a ler a tua palavra, a entender o que está escrito nela, para que eu obedeça. Não me deixa, Deus, eu errar o caminho, eu errar o alvo. Não deixa que esses piratas me coloquem para fazer coisas erradas. Me ajuda, Senhor, a fazer o que é certo. Você vai fazer essa oração. Aí depois que você fazer essa oração, pedir, falar com Deus, você vai pedir a Ele. O que você vai pedir? Você vai pedir a orientação. Vai falar bem: Senhor, agora que eu falei contigo hoje, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a todo dia ler a sua palavra. Não me deixa eu errar o caminho, não me deixa eu errar o alvo. Depois que você pedir para Deus, primeiro você vai falar com Ele, para Ele te ajudar. Depois você vai pedir para Ele, para que você faça o que é certo. E aí você vai também crer em Deus, porque não adianta nada você falar com Deus, você pedir a Ele, mas você não crer que Ele é o único capaz de te ajudar a fazer o que é certo. Daí depois que você crer, primeiramente, que além de Deus, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz para a sua salvação e perdão do seu pecado, aí você vai fazer o quê? Depois que você crer em Deus, em tudo que está escrito na Bíblia, você vai obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Lendo a sua palavra. Porque aqui dentro da sua palavra, Ele fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está aqui no Salmo 119 e o versículo 11. Então, você precisa obedecer a Deus. Porque se você não obedecer a Ele, você não vai poder desfrutar do maior tesouro que existe. Que é o quê? É você ir morar no céu. Que é o nosso versículo, que está aqui, em Mateus, no capítulo 6, o versículo 19 e o 20. Está escrito bem assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu.
Então, se você não falar com Deus, se você não pedir a Deus, se você não crer em Deus e não obedecer a Ele, você não vai poder desfrutar desse tesouro, que é o quê? Que é a sua salvação e o principal, ir morar no céu. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos trilhando o caminho para irmos morar no céu com Jesus. E olha só, crianças, para ficar bem gostosa essa nossa lição, eu trouxe aqui uma musiquinha para poder cantar com vocês, que fala sobre a Bíblia. Olha só, é bem assim, ó, que canta essa música, ó. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus, a palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Bom, turminha, eu trouxe essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou trazer mais 2 histórias para vocês falando sobre a Bíblia. Por quê? Domingo agora é o 2º domingo de dezembro, que nós comemoramos o quê? O Dia da Bíblia. Então, por isso, essa semana eu vou estar trazendo para vocês histórias sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aventura. Entra no nosso canal, se inscreva, comenta, curte, compartilha. E eu estou aguardando vocês no nosso próximo encontro. Um beijo!